Queridos irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo mais uma vez ao canal Palavra Sem Filtro. Graças a Deus por isso. Como vocês estão? Estão bem? Irmãos, hoje nós vamos falar de uma passagem muito conhecida, que é do Sermão da Montanha, que está escrita em Mateus capítulo de número 5. Que são as bem-aventuranças do crente, né? Deixa eu ler aqui para os irmãos, para que nós possamos refletir nesta palavra. Mateus capítulo 5, irmãos, versículo de número 3 em diante, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Amém? Essas são, irmãos, as bem-aventuranças, né? No começo do que chamamos de Sermão da Montanha, que é quando Cristo começa a ensinar na montanha, né? E isso se estende em Mateus 5, Mateus 6, né? No caso do Evangelho de Mateus. E aqui, irmãos, nós podemos ver que Jesus, ele dá, ao mesmo tempo que ele dá instruções, ele também nos dá o caminho certo, né? Ele dá instruções de conduta, mas também ele nos dá uma revelação, né? Uma revelação do que seria entrar nos céus, ou seja, uma revelação do que seria sermos filhos de Deus, né? Se nós obedecermos às instruções que ele estava dando. Por exemplo, se você pegar aqui o versículo de número 3, ele vai dizer bem-aventurados. Quando tem essa palavra bem-aventurados, irmão, você pode trocar como quão felizes são ou quão feliz ele é. Tá certo? Para melhor compreensão. Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Os pobres, não é o pobre sem matéria, não. É o pobre em espírito, porque só tem um espírito, que é o Espírito Santo. É aquele que não tem o espírito da inveja, o espírito da vaidade, o espírito da arrogância, o espírito da ganância, o espírito da maldade, né? O espírito da mentira, né? Então, bem-aventurado o pobre de espírito, só tem um espírito, o Espírito Santo, não é? Nós sabemos que no mundo espiritual, para quem não sabe, irmãos, quando o homem ele não tem o Espírito de Deus, ele está suscetível aos espíritos malignos. E aí, os espíritos malignos, não entra só um espírito maligno na pessoa, passa a habitar até legiões. E legião, irmão, sabe o que é legião? É de 1000 a 8000. Pense aí, né? Nós podemos ver Jesus expulsando, né? Se você ler os evangelhos,
né? Ele expulsou 8 demônios de Maria Madalena, né? Tem outros fatos onde ele expulsou, né? Ele próprio diz que os discípulos não conseguiram expulsar, perguntaram a ele, ele disse, olha, essa casta, ou seja, essa legião, ela só sai com jejum e oração, porque eram muitos, né? Veio o caso dos porcos, né, lá do Gadareno, que entrou, e assim por diante vai. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, irmãos, nós somos felizes, e a Bíblia diz aqui no 3, que nós participamos do reino de Deus. Porque nós só temos o Espírito Santo e nós só precisamos do Espírito Santo. Nós não temos o Espírito que habita no mundo, né? E aí, o versículo 4 diz, olha só como as coisas do reino são interessantes. Bem-aventurados que choram. É um paradoxo, irmão. Como é que a pessoa... Lembra que eu disse que bem-aventurado pode ser trocado por quão feliz? Como é que a pessoa é feliz se ela chora? É porque no reino de Deus, irmãos, tudo é o contrário do mundo. Tudo é o contrário do mundo. Se você notar no reino de Deus, o maior é o menor. O que sobe, o que se exalta é o que desce. O humilhado é o que vai ser exaltado. É tudo o contrário. E nessa passagem não é diferente. Os que choram vão ser consolados. Ou seja, você está chorando na presença de Deus, parabéns, você é feliz. Por quê? Porque você vai ser consolado. Se você está chorando na presença de Deus ou por causa de algo que acontece na sua vida, porque você é um crente fiel a Deus, se alegre, mesmo chorando, mas tenha paz dentro do seu coração. Por quê? Porque você vai receber consolo do céu. Isso é o que Jesus está dizendo para nós. Como tem tantas outras coisas aqui, das bem-aventuranças, né? Os mansos herdarão a terra, né? Não aqueles briguentos, aqueles tal, mas não, os mansos, né? Olha só o 6, os que têm fome e sede de justiça. Essa justiça aqui, irmão, não é a justiça federal, não é o poder judiciário, não. Essa justiça aqui, ela representa a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É a salvação através de Jesus Cristo, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de Jesus, porque eles serão fartos, né? Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim, e eu lhe darei o quê? A fonte da vida, né? Que jorra, ou seja, abundante, fartura, entende? E aí ele vem dizendo, os misericordiosos, né? Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Se você não é misericordioso, como é que você quer que Deus seja misericordioso com você? Limpo de coração, ou seja, maldade, inveja, orgulho, isso tudo suja o nosso coração, interesses materiais, né? Isso suja o nosso coração. E aqui ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus lá na glória, aleluia, né? Os pacificadores, ou seja, aqueles que não entram em motim, pelo contrário, apaziguam. O versículo 10 diz, olha só o que o versículo 10, o mais importante, que é o que a gente mais sofre aqui, ó. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. A justiça já expliquei, Jesus, o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ó. Já está explicando aqui, entendeu? Então, bem-aventurado é você que está... Se você está se sentindo perseguido, escuta uma coisa aqui que o irmão Rolso vai dizer para você.
parabéns. Irmão, estou sendo perseguido e você está dando parabéns? Estou sim. Você está... Isso é uma comprovação de que você está no caminho de Deus. Amém? Aí tem o 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Calúnia, difamação, perseguição, é louco, é fanático, é isso, é aquilo, né, que nós recebemos, né, inclusive até dos nossos próprios irmãos, da nossa família. Então considere isso uma bem-aventurança, você está no caminho certo, né? Porque o mundo nos odeia, irmão, por causa da justiça, e por causa da justiça. E quando fala justiça, por causa da fé em Jesus, por causa da salvação, que somos justificados perante Jesus Cristo, né? Através, perdão, de Jesus Cristo, perante Deus. Ok? E para encerrar, irmãos, o 12 diz, olha só, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? Então a Bíblia diz, ó, tá passando por tudo isso, por mais que você chore, por mais que você se aperreie, se alegre. Você está no caminho certo. Você está no caminho que Deus trilhou, que vai haver perseguição, a porta é estreita. Jesus não mentiu para a gente. Mas se alegre, exulte, porque você está juntando galardão, ou seja, recompensa no céu. E saiba que antes de você vieram muitos que sofreram muito mais. E neste presente momento, não só você pode estar sofrendo, como tantos outros servos de Cristo. Porque faz parte da caminhada. Nós somos peregrinos aqui na terra. Né? Nós não estamos aqui, a partir do momento que nós nascemos em espírito novamente, que é, né, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos de passagem na terra, nos tornamos cidadãos dos céus. Então aguente firme, né? Aguente firme, se alegre, porque você é um bem-aventurado na presença de Deus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a todos que estão assistindo aqui, tá bom? Não se esqueça, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, aperta aí o joinha como de praxe, para ajudar, tá bom? Deus abençoe e fique na paz do Senhor.